Graças a Deus. Diga amém. Amém? Preste bem atenção no que nós vamos falar agora, porque é de suma importância o que nós vamos dizer para você. Eu quero dar hoje 7 passos para que 2024 seja o melhor ano da sua vida. Falta 1 hora para a virada. Para que 2024 seja o melhor ano. Quem aqui se diz assim, pastor, eu quero que seja o ano mais feliz, o melhor? Levanta a mão, deixa eu ver. Quer mesmo? Eu também. Levanta aqui, peraí. Pois é. Primeiro passo que eu quero que você entenda. Se você tem a sua Bíblia, vai abrindo comigo. Ative a sua fé. Primeiro passo. Ative a sua fé. Tem gente que a fé está desativada. Pastor, eu tenho fé? Tem. Todo mundo nasceu com o poder de Deus chamado fé dentro de si. É um poder que Deus colocou na pessoa. Em todos nós. Tem gente que usa a fé para uma coisa, para outra, para outra, para outra. Mas não usa em quem de fato tem que usar e quem é o Criador. A Bíblia fala em Hebreus 12 que ele é o autor e consumador. Ele criou e vai finalizar a fé. Ele criou a fé. Para que a fé? A fé é um poder que você tem, é como se fosse uma espécie de Wi-Fi. Internet. Certo? Sim ou não? Todo mundo aqui tem o que em casa? Um Wi-Fi ou internet de alguma forma. Sim ou não? Você pode ter o melhor roteador do mundo. Você pode ter o iPhone 15, o Samsung S23, Ultra, não sei o quê, tudo. Mas se não tiver Wi-Fi ou internet, dificilmente você vai conseguir falar com alguém ou resolver os seus pepinos. Sim ou não? Então, é uma ligação. Esse é um exemplo. Outro exemplo sobre a fé. Imagina que você tem um carro. Pastor, eu tenho um carro lindo. Mas que maravilha de carro. O carro do sonho. Fala aí. O carro do sonho. Fala aí o teu carro do sonho. Um Porsche, uma Ferrari, uma Hilux, um Chrysler. Até para falar tem que rar. Não é bonito? Pois é. Mas sem combustível ele vai andar? Não vai andar. Aí passa um Polo normal, um Golzinho 94 do teu lado, e você com Chrysler parado na rua sem gasolina, ou sem combustível, e o outro andando bem devagarzinho, mas passando você. A fé é o combustível que move a pessoa. A fé é o combustível que empurra a pessoa para Deus. A fé em Deus. Tirou a fé, tirou a conexão com Deus. Ativou a fé, você fica forte com Deus. Enfraqueceu a fé, você fica fraco. Você fica desativado, você fica para baixo, você fica aflito, você fica mal. Primeiro objetivo, primeira coisa que você tem que fazer hoje, não é amanhã não, porque amanhã já é 24. Hoje, ativar a sua fé. Pastor, por que a minha fé não está ativada? Porque você não tem orado, você não tem buscado a Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque na época eles não liam. Eram poucas pessoas que eram letradas, que sabiam ler e escrever. Então, a fé era passada, ou a Bíblia era passada de uma forma oral. Quem sabia falava para quem não sabia, as pessoas recebiam os testemunhos da Bíblia e usavam a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não existem. Coisas que ainda não começaram a existir. Mas na sua cabeça, no seu pensamento, essa coisa já aconteceu. Isso é fé. Na sua cabeça. Você está ligado com Deus. Deus, eu creio no Senhor e eu estou trabalhando aqui agora, já esperando que isso aconteça. Quem é a mamãe aqui? Você usou uma fé, sem você saber que era fé. Qual fé? Você estava lá, torta. De grávida. Tem uma obreira agora que engravidou. Vai ficar torta. Cadê ela? Cadê ela? A obreira que engravidou agora. Cadê a obreira que engravidou agora? Pois é. Ela está aí, é que ela está com vergonha. Mas ela sabe que eu sei que ela está aqui. Mas tudo bem. Ela vai ficar torta. Não é isso? Não fica torta? Fica assim. Porque a mulher vai fazer o teste. Ela não sabe se está grávida ainda. Mas ela está desconfiando. Então ela vai na farmácia e tudo, ela está normal. Quando ela faz o teste e vê assim, ó, positivo, na hora ela faz o quê?
Na hora. E ela já vai pro marido assim, amor, você não sabe dar maior, toda dura. O que é isso? Tá parecendo uma aranha. Não, é porque você não sabe o que está acontecendo. Tem nada na barriga, só tem gordura. Mas ela já está crendo, esperando o que ainda não aconteceu. Mas ela já está esperando, ela já está tratando, já bota a mão. E o pai vai na onda. O pai bota, nem sabe o nome da criança, mas fala, meu amorzinho e tudo. O feto não está nem te ouvindo, mas você está falando. Você está usando o quê? Uma fé. É um tipo de fé. Não é em Deus. É uma fé natural, uma coisa natural, humana, mas é fé. Então você já sabe como usar a fé. Você tem experiências no seu dia a dia de como usar a fé. O problema é que você, às vezes, não quer usar isso para quem? Para Deus. E esse ano de 2024, você tem que usar isso. Qual o maior vilão contra a fé? Dúvida. Mas a dúvida vai vir em todos os sentidos, pessoal. Quando a mulher está grávida, vem um pensamento na cabeça da mulher assim, ó, será que eu não vou perder o meu filho? Porque eu sei que outras mulheres perderam. Ou não? Vem a dúvida. Será que o meu filho vai nascer bem, ele vai ter algum problema? Vai vir as dúvidas, as perguntas. Mas a mulher tem que crer que não, vai dar tudo certo. O meu parto vai ser bom, vai dar tudo certo. Se a criança vai ser a melhor do mundo, aquela coisa toda. E na maioria das vezes acontece o que ela creu. Porque ela está usando o quê? A fé. Agora, se você usar a fé para Deus, você vai agradar a Deus. Deus vai ficar feliz com você. Feliz. Felicíssimo. Então, o primeiro passo é ativar a fé. Lá em Hebreus 11:6, a Bíblia fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus, creia que ele o quê? E além de existir, ele é galardoador dos que o buscam. Aí você vai me perguntar assim, pastor, o que significa galardoador? Eu até escrevi aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu até escrevi aqui, galardoador. Galardoador dos que o buscam. Sumiu. Depois eu te falo. Galardoador. Recompensa, prêmio, glória. Recompensa de algo grandioso. Galardoador. Galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele recompensa as pessoas, premia as pessoas com um prêmio, algo grande. Isso é a fé. Qual é a segunda coisa? Coloca na tela para mim. Perdoe. Coloca na tela. Coloca na tela o segundo passo. Bem rapidinho. Perdoe a si mesmo e a quem? E aos outros. Está aí o maior problema das pessoas em 2023. Falta de quê? Perdoar. Tem gente que não perdoa. Ela não perdoa o que ela fez e não perdoa o que os outros fizeram. Se você quer ter um relacionamento bom com as pessoas, sejam elas quais forem, você vai ter que aprender a arte de perdoar. Perdoar todo mundo, perdoar a mulher, o marido, a esposa. Mas a primeira pessoa que às vezes a gente não perdoa somos nós mesmos. Às vezes você fez uma coisa horrível. Pastor, eu fiz uma coisa horrível. Eu fiz uma coisa nojenta, cabulosa. Se eu falar só a primeira letra, eu já caio para trás de tanta vergonha. E olha, eu não sei, foi uma coisa horrível. Sabe, eu fiz, sei lá, tive sexo com um animal. Eu tive sexo com uma pessoa do mesmo gênero que eu. Sei lá, eu fiz tanta loucura. Eu fui uma prostituta, eu pequei contra o meu marido, contra a minha esposa, eu pequei contra a sociedade, eu matei, roubei, estuprei, fiz pedofilia, tudo. Se você confessar isso a Deus, largar isso, consertar o que tem que consertar com os homens, e você de fato se perdoar é uma decisão, Deus te perdoa. Deus perdoa você. A sociedade não vai te perdoar. Você sabe disso. A sociedade não vai perdoar você. A sociedade vai lembrar do teu pecado até você sumir do mapa. Tudo bem, mas com relação a Deus, você vai ter paz, porque você foi perdoada. Perdoado. Mas tem gente que fica vivendo o 2023 como se tivesse em 2001,
quando aconteceu o abuso sexual, quando aconteceu um abuso forte, e até hoje a pessoa não esquece disso, ela não se perdoa, ela fica remoendo o passado. Como que você vai avançar se você fica olhando para trás e você não se perdoa? Perdoar o próximo, você tem que fazer. Pastor, mas você não sabe quem é essa mulher. Essa mulher aqui, misericórdia. Pois é, mas você tem que perdoar. Jesus, quando estava tomando as chicotadas, ele foi lá e falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem, não sabem o que fazem. Pai, tomando pancada. Ele foi rejeitado pelo próprio ser humano. Ele foi rejeitado pelas pessoas que era para ser amado. Você também foi frustrado, você também foi rejeitada, talvez. Tua mãe não quis você, teu pai não quis você, teu marido naquela época que você amou não quis você, mas você tem que se perdoar. E essa decisão só você que pode fazer, mais ninguém. Que às vezes a pessoa sofreu um abuso e ela quer que os outros sintam a dor dela. Não é dessa forma que você vai conseguir mudar o teu passado. Aliás, o passado não se muda, você tem que perdoar. Pastor, eu não sinto vontade de perdoar, nem eu. Mas se tudo que você sentir vontade de você fazer, você vai virar um animal, porque um animal é assim. Você sabe da história do sapo e do escorpião. O escorpião virou para o sapo e falou assim: ó, eu estou aqui no rio, eu vou atravessar o rio. Vem, me ajuda, eu vou montar nas tuas costas. Aí o sapo olhou e falou assim: mas tu vai me ferrar? Não vou te ferrar, eu só preciso de uma ajuda, porque como é que eu vou nadar? Aqui está difícil, não tem como eu nadar. Aí ele foi: tem certeza? Não, rapaz, eu prometo para você. Não vai acontecer isso comigo não, contigo você está doido. Ah, mas o outro fez, não, mas eu sou diferente. Eu sou escorpião, mas eu sou diferente. Aí ele foi e subiu nas costas do sapo. E o sapo começou. Passou um tempo, o sapo realmente, ele está falando o quê? A verdade. Começou. Quando chegou no meio do rio, ele olhou, caramba, daqui a pouco ele, não vai mais acontecer não. Cheguei até a metade do rio, não aconteceu? Começou a nadar, daqui a pouco, ai! Aí o sapo começou a gritar, começou a se mexer. Ô, rapaz, eu não falei para você? Ele, poxa, me desculpe, eu te ferrei. Me perdoe, eu não queria te ferrar, mas é que eu acabei te ferrando. Porque na hora ali na hora que eu me senti ameaçado, o meu instinto falou mais alto. O meu instinto falou e eu acabei fazendo, quase por impulso, foi um sentimento meu, um impulso meu. Então, às vezes, quando a pessoa não pensa, ela age pelo impulso, pelo instinto, pelo que ela sente. E aí ela vira uma pessoa, assim, irracional. Perdoar é a decisão. Pastor, não estou sentindo vontade. Perdoa mesmo sem sentir vontade. Pastor, não está legal isso. Pois é, mas eu perdoo. Ora pela pessoa, aperta a mão da pessoa. Não deixa o teu coração, sabe, falar mais alto. Faz o que a fé faz. Ainda que você não sinta no momento, faz isso. Terceiro, coloca o terceiro. Volta no versículo. Olha o versículo sobre perdão. Lucas 17:4. Jesus falou assim, ó: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos do Senhor, acrescentam-nos a fé. Deus falando o seguinte: se até 7 vezes alguém vir falar isso, vir pedir perdão no dia, perdoa. 70 vezes 7. Depois você vê outra passagem sobre isso. Mateus 6,14. Quem ora o Pai Nosso? Quem já sabe do Pai Nosso de tempo em tempo? Pois é. Primeiro versículo depois do Pai Nosso, Mateus 6,14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial o quê? Perdoará vocês. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Se você perdoa, você vai ser perdoado por Deus nas suas ofensas. Então, o perdão de Deus é medido no perdão que a gente dá às pessoas. E você é uma pessoa, tem que começar a se perdoar primeiro e depois os outros. E você que perdoa uma outra pessoa, deixa eu falar uma coisa para você, não fica trazendo à tona o que você já perdoou não, tá? Porque tem gente que é assim, te perdoa. Na primeira briga, teu passado te condena, hein? Ou não é? Primeira briga. Ou então numa primeira situação ela lembra, mas tu lembra do que aconteceu, né? Tá na minha mão.
ela fica voltando e fica piorando a situação. Você não perdoou. Perdoou. Acabou. Tem que deixar passar. Você perdoou? Pastor, mas eu não quero viver junto. É outro detalhe. Mas tem que perdoar. Não pode mais ferir. Não pode mais ter ferida no seu coração. Você tem que estar bem com isso. Terceira coisa. Coloca na tela para mim. Deixa o passado. Vou falar com raiva essa. No passado. Repete assim. Deixa o passado no passado. Fala para a pessoa do lado. Deixa o passado no passado. Ele não vai voltar. Fala com raiva. Por quê? Porque tem gente que hoje só fica vivendo no passado. Ela fica presa em 2019, 2018, 1915, 1900 e bolinha, quando ela foi feliz com não sei quem, quando não sei quem morreu, e desde aquele dia ela não vive, não come, faz nada. Como é que você vai viver 2024 se você está enraizado no passado? Como? Como é que você vai viver o novo se você está preso no velho? Esse fantasma do passado não precisa te pegar. Você tem que arrancar o passado da sua cabeça e superá-lo. Acabou, pastor, perdi dinheiro. Acabou, perdeu, não tem o que fazer. Agora você vai ganhar para superar o que perdeu. Acabou. Ah, mas é porque na época o Lula, o Bolsonaro... Esquece Lula e Bolsonaro, olha para você. Pastor, mas é porque o Brasil... Esquece. Eu fiz uma coisa horrível, pedi perdão para Deus, pedi perdão para a pessoa, você fica falando toda hora para pedir perdão, toda vez, perdoa, me perdoa. A mulher fala, pelo quê? Não, por aquele negócio. Pastor, me perdoa, pelo quê? Não, pelo aquele negócio, me perdoa. Pô, já perdoou. Mas é que você não se perdoou e ainda está amarrado, enrolado no passado. O passado não vai voltar, 23 não vai voltar, acabou 23, daqui 1 milhão de anos 23 não volta mais. Mas você só vai entrar em 23 bem livre, em paz, se você deixar o passado no passado. Tem gente que você abre a boca e ela só fala... Minha tia é uma. Toda vez que ela fala do meu tio, ela não está aqui não, mas toda vez que ela fala do meu tio é assim. Oi, tudo bem? Ela, oi, Vitor, como é que você está? Não sei o que, rapaz. O fulano, como se o fulano estivesse do lado. Quantos anos o fulano? 16 anos, já morreu. Não tem nem o osso dele mais, mas ela fala. Ela vive ele. Ela vive, tem visão. Ou seja, aí o diabo começa a entrar na cabeça. Fazendo a pessoa se confundir pelo amor que ela tinha. Deixa eu passar no passado. Pastor, eu traí minha mulher. Confessa a ela, confessa a Deus, perdoa e segue em frente. A tua traição do passado não vai. Não vai. O sentimento, você tem que se livrar desse sentimento. Pastor, fiz muita besteira, estava vendo pornografia a vida toda, me masturbando a vida toda, bebendo a vida toda, na droga. Olha para frente. O que você vai fazer com o passado? O passado é para ficar onde? É para ficar no passado. Não vai voltar. Olha o que Paulo fala sobre o passado. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, se referindo à salvação. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me da... Olha isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Paulo entendeu esse princípio. Pastor, aconteceram coisas muito bonitas na minha vida, coisas lindas, coisas maravilhosas, sentimentos maravilhosos, bacana. Mas também é passado. Tem gente que a esposa morre, o marido morre, aí ele casa de novo. Sabe o que ele faz? Ele fica revivendo os momentos bons da esposa que morreu com a nova. Fala, Deus. E aí, sabe o que acontece? Como é que você vai curtir a nova se você pensar na pessoa que morreu? Não é um desrespeito à pessoa que morreu, mas ela morreu. Pastor, foi muito bom, foi, mas agora você tem que viver o novo. Ela não está viva. E o marido é a mesma coisa, a esposa é a mesma coisa. Mas a pessoa fica presa no passado, porque ela perdeu. E às vezes são coisas boas, mas você tem que abrir mão. E viver coisas melhores ainda, porque Deus é Deus de coisas maiores e melhores. Coisa nova, coisa nova. Eis que faço novas todas as coisas, ele falou isso. E olha só, ele diz assim, Isaías 43, 18, não vos lembreis das coisas passadas, de novo.
Falando para o povo morreu, você está vivo. Quem está vivo, diga eu. Quem não está dormindo, diga eu. Só olhei para a senhora rápido, mas... Não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá o quê? Portanto, não a percebeis? Eis que porém um caminho do deserto. Aí ele fala do que vai fazer na época para o povo, mas para a gente é coisa nova. Quarto passo. Sempre congregue na igreja. A maior mentira do diabo. Você não precisa congregar. Não, você não precisa. Deus está em todo lugar. É só assistir oração no YouTube. É a mentira. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que é muito fácil, você tem que desconfiar. Não, é só você fazer isso aqui. É que nem o auxílio emergencial 2020. Não se preocupe. Faça, você vai ganhar um dinheiro fácil. No outro ano você teve que pagar 3 mil conto. Devolver tudo. Tudo que é muito fácil é muito complicado. Tem que ver se de fato é algo confiável. Mas tem gente que não congrega. Por quê? Porque o diabo implantou através dos vídeos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais dos amiguinhos, que você não precisa da igreja. E a igreja não precisa de você, e Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem. Em Hebreus 10, 25, a Bíblia fala, não deixando a nossa congregação, se referindo aos hebreus da época, que já congregavam, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, fale um para os outros, e tanto mais, quando vocês verem que vai se aproximando aquele dia. Ele está falando sobre o quê, pastor? Sobre o dia da volta de Jesus. Davi virou e falou assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Veja, ele pediu e vai atrás. Ele não só pede e espera, mas ele pede e vai atrás, porque Davi não podia, na época dele, morar na casa, no templo, que era a casa de Deus da época. É o Salmo 27, 4. Que possa, olha só, que eu possa morar. Olha o desejo. Aonde? Então Deus tem casa. Não, na casa do Senhor. Então Deus tem o quê? Deus tem casa. Você não sabia que Deus tem casa, não? Você tem casa? Deus tem a dele também. Deus tem casa. Deus tem casa. Ah, não, pastor, mas isso aqui é prédio. Ah, é prédio? Então tá bom. Tá certo. Então vai lá em 2 Crônicas 5:13. Quando Salomão ofereceu o templo, que é prédio, construído por mãos humanas, a Deus. E aconteceu que quando eles tocavam uniformemente a trombeta e cantavam para fazer e ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Pode ler o contexto depois. Ah, não, mas é versículo isolado. Leia o contexto, que você vai entender que é a casa de Deus, o templo de Salomão. E olha só, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória de Deus consagrou o prédio que Salomão levantou. E ele tomou o prédio que Salomão levantou como casa dele. E agora? E agora? Então, toda vez que você vinha para a casa de Deus, pastor, é prédio, mas é consagrado a Deus. Pastor, é prédio, fisicamente é a igreja. Espiritualmente, a igreja não é você. A igreja somos nós, a Bíblia fala. Nós somos membros do corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. Está na Bíblia. A minha mão é membro do meu corpo, não é o meu corpo. A minha mão é o meu corpo? A minha mão é o meu corpo? Não é, é membro. Se eu corto a mão, o meu corpo continua. O membro sai. A minha mão vai ficar viva ou vai morrer? Vai morrer, minha mão vai acabar, não tem como. Arranca uma folha da árvore, não aqui do meu jardim, mas arranca uma folha lá da tua árvore.
Deixa ela lá, primeiro dia de 2024, ela vai ficar bem? Verdinha? Não vai passar 1, 2, 3 dias, acabou, ela vai secar. Por quê? Porque ela precisa estar na árvore, enraizada, ela precisa de nutrição, de alimento, ela precisa receber nutrientes, ela precisa estar forte, ela precisa estar sempre vigorosa, de tempo em tempo receber o que a chuva dá, o que o sol dá, o que o vento dá, ela precisa estar nutrida. Aí a pessoa fala assim, não preciso da casa de Deus, você vai morrer. Espiritualmente. Por isso você está depressivo, fraco, confuso, está se matando, já tentou se matar, já está mal e tal, porque você está mal. Você não tem o Espírito de Deus. Mas é o que eu estou falando, você pode fazer tudo diferente esse ano, né? Então ele diz, os 5 aqui, faça novas escolhas e tome atitudes novas para ter o quê? Novos resultados. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista o diabo. E ele, o diabo, vai fazer o quê? Tem gente que faz o contrário. Se sujeita ao diabo, resiste a Deus e Deus acaba fugindo da pessoa. Deuteronômio 28:1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje, dia 31 de dezembro de 23, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas também, no versículo 15, ele diz, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, a mesma coisa, e não cuidares, agora não cuidares, em cumprir os seus mandamentos, que hoje te ordeno, virão sobre vocês o quê? As maldições. E aí, meu amigo, as maldições, depois você lê em casa. O 6º, tenha propósito firme. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que eu alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa, o quê? Assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, você tem que ter objetivo na vida, propósito. Pastor, eu quero ter o Espírito Santo em 2024. Pastor, eu quero receber Deus. Pois é, você tem que ter propósito. Paulo tinha propósito. Ele tinha propósito. O propósito dele era chegar no céu. Então ele se subjugava. Ou seja, ele tinha coisas que ele não fazia para não correr o risco de errar com Deus. Assim como um atleta. Tem coisa que o atleta não come. Não pode comer, não pode beber. Ele tem horário para dormir. Se é atleta, tem horário para dormir, o que comer. Por quê? Porque ele foca no objetivo, ele quer ganhar o prêmio. Mas você tem que ter regra na sua vida. Esse ano 2024 é ano de regra, para você conseguir um objetivo. Senão você não vai conseguir. 7º e último, busque o Espírito Santo enquanto há tempo. Faltam alguns minutos para virar o ano. Em Isaías 55:6 ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Lá em Mateus 5, você não precisa abrir. Jesus colocou 9 mandamentos que nós vamos estudar nos próximos domingos. 9 bem-aventuranças. Pastor, o que são bem-aventuranças? A palavra bem-aventurança significa feliz, muito feliz, privilegiado, favorecido, felizardo, aquele que ganhou um prêmio. Os próximos 9 primeiros domingos do ano, nós vamos estudar as 9 bem-aventuranças, os 9 conselhos do Senhor Jesus para ser feliz em 24. Mas esses que eu dei os 7, é para você já começar iniciando com Deus.